O princípio de hoje que a gente vai estar falando é sobre essa parte da gente se sujeitar uns aos outros, para a gente se valorizar uns aos outros, porque a gente tem trazido algumas mensagens de despertamento, né? Irmão, nós precisamos nos despertar, porque nós estamos olhando para nós mesmos, nós temos que parar de olhar para nós e olhar para o próximo, mas só que é como se fosse um despertador, mas quem tem que levantar somos nós, amém? O despertador serve para despertar você, mas quem tem que levantar é você. Mas agora que está essa pergunta, tá bom, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso entender um pouco mais, eu preciso de algumas atitudes práticas para mim poder realmente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Amém? Então nós precisamos entrar nessa disciplina de sujeitar uns aos outros. Ai, que difícil, né? Que difícil. Abre lá comigo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Quando talvez a gente fala sobre sujeição, que é o mesmo de submissão, né? Às vezes, muitos de nós se armam. A gente se arma porque, peraí, essa palavra submissão é uma palavra muito forte, é uma palavra que eu tenho trauma, porque meus líderes fizeram isso, porque meus pais fizeram isso, porque meu marido fez isso, ou porque tal pessoa fez isso. Espera, desarme, né, porque a gente não vai estar falando sobre isso, sobre aquela submissão cega, que você tem que obedecer suas autoridades, né, você tem que obedecer seu pastor, você não pode falar nada contra o seu pastor, você não pode... Não é isso, calma gente, né? Nós estamos aqui para falar sobre um princípio do reino dos céus, amém? Quando Jesus veio, ele falou, venha o teu reino, o reino de Deus é chegado, o reino dos céus é chegado, não tem nada a ver do reino nos céus, é o reino dos céus que veio sobre a terra, e o reino dos céus tem alguns valores, gente, tem alguns princípios que faz com que algumas coisas se movam na terra, e esse é o primeiro princípio dessa série. Se tudo der certo, nós vamos continuar, né? O princípio da sujeição. Quem achou? Efésios capítulo 5, versículo 21. Quem pode ler para nós, em alta voz? Sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Já parou para pensar da gente se sujeitar um ao outro? O que é se sujeitar? Essa palavra sujeitar, ela vem de uma palavra de você se colocar debaixo do outro. Você se colocar debaixo do outro. E o que nós aprendemos no mundo de hoje? Nós não podemos ficar embaixo. Nós devemos ficar em cima. Nós não devemos servir os outros, nós devemos ser servidos. É tantos princípios que fogem dos valores do reino dos céus. E o reino dos céus é um reino de sujeição uns aos outros. Amém? Todos estão aí comigo? Só que o propósito de cada princípio, de cada disciplina que a gente vê aqui na Bíblia, por exemplo, sujeição, vem uma ideia de que nós estaremos presos. Eu não vou poder fazer mais as minhas coisas, eu não penso mais em mim, agora eu preciso só sujeitar os outros. Espere, nós vamos no discorrer dessa mensagem, para a gente entender quão precioso é você encontrar um lugar de liberdade, onde você se sujeita uns aos outros, amém? Isso aqui é um princípio bíblico, é um princípio do reino dos céus. Hoje em dia, por que tem brigas? Por que tem brigas no meio da igreja? Ninguém quer perder seus direitos. Por que tem divisões no meio da igreja muitas vezes? Ninguém quer se sujeitar. Por que de repente tem divórcios muitas vezes? Dureza de coração, mas a raiz da dureza de coração é o que de novo? Egoísmo. Eu estou só pensando em todas as brigas que a gente tem muitas vezes é porque eu penso assim, porque eu não posso ceder, porque eu quero assim, e eu penso assim, e ninguém tira da minha cabeça, e eu sou assim, e ponto final. Olha o eu no centro. É tudo eu no centro. Sabe de onde que veio esse valor do eu? Entrou lá em Gênesis. Quem se lembra de Gênesis? Porque Deus, ele disse ali com o Espírito Santo e com Jesus, façamos o homem a nossa
imagem. Você viu que é tudo no nós, é tudo façamos. No início, na eternidade, não existe eu, existe nós. E hoje na igreja, será que existe nós? Ao ponto que o meu pecado, o nosso pecado é nosso pecado. A nossa santidade é a nossa santidade. Amém? Eu creio que tudo tem que ter um início. E eu sonho em dias onde a gente possa ser assim. Onde a alegria do meu irmão é minha alegria. Onde o sonho do meu irmão em se formar algo é o meu sonho também. Amém? O sonho do meu irmão de se alegrar com aquilo é meu sonho também, eu vou estar apoiando ele também. Onde é tudo, é o nosso sonho. Mas a tristeza do meu irmão é a minha tristeza também, é a nossa tristeza, é tudo nosso. E ali quando a serpente veio, o que a serpente falou para Eva? O que a serpente falou para Eva? Como? Ela não iria morrer, mas o que ela precisaria fazer ali? Ela viu um fruto que, segundo o presbítero Fabiano, é uma jabuticaba, brincadeira, né? Porque fala que era um fruto que dava, né, que você olhava aquilo e era de boa aparência, né? Aleluia. Alguns falam que era uma maçã, ninguém sabe o que é, né? Na verdade. Mas ela viu um fruto, e aquilo, ela pensou no coletivo. Ela pensou em quem? Ela pensou nela. Uau, é um fruto onde eu posso ter algo, onde eu posso obter algo. Aqui entrou o eu na história. E desde então, você vê o homem sempre falando eu, e se esqueceu do nós. E agora Jesus, ele vem agora no Novo Testamento, e ele estabelece novamente algo, onde não é mais o eu, agora é nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando ele nos ensina a orar, qual é a oração que ele nos ensinou? O Pai é de quem? Nosso. O Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a quem? A nós o teu reino. De novo, é nós o teu. Venha a nós, não é eu, venha a mim o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. E o pão, nosso. Tudo é nosso, gente. Amém? Já pensou se a gente chega num tempo onde tudo é nosso? Onde o meu carro é seu e o seu carro é meu? Gente, eu estou falando sério. Mas hoje a gente quer proteger tudo que é o nosso. Tudo é nosso. Né? Será que a gente pode sonhar numa igreja assim, onde tudo é nosso? Mas é claro, a gente precisa, é um dos princípios, mas não é só esse princípio. Né? Porque às vezes tem pessoas que, de repente, por falta de sabedoria em algumas coisas, estão passando por algo. Mas não quer dizer que, tipo assim, eu não vou ajudar ele porque o problema é dele, ele tomou a decisão. Então, a gente tem que ter uma junção, a gente tem que ter um equilíbrio, mas um dos princípios que eu creio é esse, é a sujeição. Não que eu creio, mas está na Bíblia, é sujeitar uns aos outros, é a gente se submeter uns aos outros, é da gente ser um só corpo. E a Bíblia nos ensina, Jesus ele fazendo a sua oração, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Meu Deus, será que a gente pode sonhar com essas coisas loucas? Mas não chegar, sabe, ao ponto, como a gente ouviu certa vez, foi um escândalo lá para fora, que certo pastor, ele pegou todos os passaportes da igreja toda, ele pegou todas as contas bancárias da igreja toda, né? E ali ele fazia, ele distribuía, ele administrava todas as contas. Espera aí, não é bem assim também, mas só que, será que a gente não está muito concentrado no eu? Será que nós, como igreja, nós viemos aqui pensando só no eu e no eu? Chega uma hora, gente, que tudo isso perde valor. E por causa do eu, a gente briga com o irmão. Por causa do eu, a gente briga com a esposa, briga com os filhos, porque é tudo eu. Nunca a gente se pensa mais no coletivo. Então, a minha decisão e a sua decisão sempre não vai afetar só você. Porque o que a gente ouve lá fora, da minha vida cuido eu. Sim, da tua vida cuida você. Mas a Bíblia fala também para a gente cuidar das coisas um dos outros também. Não é porque a gente quer se intrometer, mas isso é bíblico, da gente ajudar uns aos outros também. Mas a sua decisão
ela não afeta só você, afeta a sua família, afeta a igreja de Deus. Então tudo é coletivo. No reino de Deus nunca é individual, sempre é coletivo. Família de Cristo. Amém? Eu sonho também com dias é isso, que a gente possa cada dia a gente estreitar nossos relacionamentos de amor, né? A gente tem encorajado as pessoas, né? Convida alguém para jantar na sua casa, vamos fazer esse intercâmbio, né? Vamos se relacionar no meio da semana, não vamos se encontrar só no domingo aqui não, vamos no meio da semana, sabe, se oferece, ou convida alguém para ir para sua casa, sabe, faça relacionamentos, onde a gente possa ser um, amém? Na Bíblia, nós não vemos uma estrutura hierárquica, onde o pastor é como se fosse um papa, ele comanda todas as coisas, ele ordena e nele está toda a sabedoria, né? Nele está, olha só, gente, que maravilha, não é bem assim. Na verdade, no reino de Deus, são todos irmãos, só com funções diferentes. E é isso que a gente tem falado muito. Talvez você cansou de ouvir eu falar, porque foi acho que uns 4 domingos seguidos que a gente falou aquele versículo, onde o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. O nosso Deus não é o ventre. O nosso Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Rei. E nós somos seus súditos, nós somos seus filhos, e nós somos uma família, e nós realmente temos aqui, e queremos construir isso, um relacionamento. Amém? Então vamos tirar o nosso eu de lado, porque por causa do eu, muitos entram em tantas brigas, tantas discussões, ao ponto de ficar até doente, gente. Úlcera, gastrites nervosas, porque eu não posso, sabe, é tudo eu. Diz até os médicos que se muitos de nós perdoássemos o nosso irmão, cedesse o nosso irmão, muitos seriam curados de câncer, muitos seriam curados de várias doenças. Porque muitas doenças estão relacionadas à mágoa, à raiz de amargura, e essa provém do quê? Do eu de novo. Porque eu fiquei assim, porque eu não perdoo, porque eu não quero ceder, eu não quero perdoar. Amém? Todos estão entendendo? Que eu diminua e Cristo apareça. Então o Evangelho, nós convidamos hoje, o Evangelho nos convida para nós morrermos para nós mesmos. Amém? Amém. Eu vou ler aqui alguns versículos, abre lá comigo. 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 12. Queria que você abrisse sua Bíblia para você ver que está aí na sua Bíblia tantas referências que a gente se esquece do que realmente tem valor. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Se de repente alguém te batesse, te desse um soco na sua face, você teria que dar outro. No Antigo Testamento, se alguém de repente destruísse um patrimônio, um móvel, alguma coisa, você tinha que restituir com a mesma coisa. No Antigo Testamento fala dessa forma, mas no Novo Testamento já se fala de um espírito interno que está dentro de nós. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 12. Aqui a gente vai estar falando várias referências sobre essa importância da gente servir uns aos outros, amém? Aqui fala, versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos, aqui de novo está na terceira pessoa, que nos amemos uns aos outros, não segundo a Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê? É assassino, é homicida. Então você vê que no Novo Testamento ele não está preocupado com as coisas exteriores. Ele está preocupado com a atitude interior. Amém? Atitude interior de nós amarmos. E se nós odiarmos o nosso irmão dentro de nós, nós já somos assassinos, porque é do coração que procede as saídas da vida.
Então, Deus ele quer alcançar áreas que o homem não pode alcançar. Porque você pode vir numa igreja e de repente a igreja fala assim, você tem que trocar sua roupa, você tem que cortar isso, você tem que fazer aquilo, você tem que tirar isso. Não, a gente não faz isso. Porque fazendo isso, a gente só vai mudar seu exterior. Mas só que o que Deus está se preocupado não é com o seu exterior, é com o interior. Amém? Então o interior, que Deus possa alcançar aquela área do nosso coração, de amar uns aos outros, de nós sujeitarmos uns aos outros. Amém? Amém? Você pode olhar ao seu redor, sujeitar uns aos outros. Veja, sujeitar uns aos outros. É considerar o meu irmão, a cada pessoa que está aqui superior a você. Só que às vezes nós viemos na igreja tão armado, e falando assim, ninguém vai pisar em cima de mim. Não é? Porque a gente aprendeu, ou com as feridas e traumas do passado, nós somos rejeitados, nós somos traídos, nós somos tantas coisas, então ao ponto que você coloca no seu coração, a partir de hoje, ninguém vai me rejeitar mais, ninguém vai pisar mais em cima de mim. E aí você entra no sistema do mundo, olho por olho, dente por dente. Mas aqui está falando, se você odiar seu irmão, você já é homicida. Amém? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida... Não, vou repetir. Nós devemos dar a nossa vida pelos o quê? Quem está disposto a dar sua vida por um irmão? Mal eu quero dar minha vida pela minha esposa. Não, eu não, tipo, né? As pessoas, né? Aleluia. Não, mas eu falo para Keila, né, que realmente o amor, ele amadurece. No início, é aquele negócio. A gente se relaciona porque você quer né? Você quer se satisfazer. Você quer fazer as coisas, né? Você quer realmente conhecer, mas você está pensando em você. Aí você entende que casamento não é você pensar em você, é você pensar no cônjuge. E hoje é como se fosse aquela mini filminho lá do filme coreano, de um coreano que a mulher perdeu a vista, mexeu lá nas fotos e caiu lá um negócio no olho dela, ela ficou cega. E aí aquele rapaz lá que gostava, tinha um relacionamento, o que ele fez? Segundo a historinha ali, ele entra no hospital e o olho dele é tirado e colocado na esposa. E depois, no final do filme, ele está cego. E a esposa sabe? A namorada sabe? Não sei. Namorada. Ela não soube? Que amor é esse? Você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa? É igual aquele filme de Hollywood, quando dá aquele tiro, e você em câmera lenta, você vai correndo, e você entra na frente assim. Né? É dessa forma. Pela nossa esposa até que vai. Mas e pelo nosso irmão? Como que a gente está um pouco longe dessa realidade? Mas eu creio que tem que ter um começo. Amém? Você está disposto a dar sua vida? Amém? Pelos nossos irmãos? Né? Esses nossos irmãos mesmo. É esse mesmo. É esse do seu lado mesmo. É esse atrás de você. É esse que está na sua frente. É esse mesmo. Não é outro. É esse mesmo. É Rafa, é Darik, é Sayuri, né? É todos. Aleluia. Né? Todos. Versículo 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. Amemos não só de palavra. Deus abençoe meu irmão, eu te amo meu irmão. Mas eu vejo um irmão aqui padecer necessidade, eu não me sujeito a ele. Antes eu estou pensando de novo nas minhas coisas, nas minhas ostentações. E gente, eu estou num momento assim que parece que perde, as coisas desse mundo parece que perde tudo valor, sabe? Aquela bolsa, aquela roupa, tudo, sabe? É tão sem valor, gente. Você não se preocupa com a roupa, você não se preocupa com as coisas. É tudo tão supérfluo. É tudo tão sem valor, essas coisas. Ao ponto que a gente vê alguém
a gente precisa ajudar o outro próximo. Amém? É dessa forma. Não amemos de palavra. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Como que eu posso dizer que eu amo meu irmão, se eu estou vendo ele padecer a necessidade? Amém? Versículo 23. Ora, seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus, e nos amemos, de novo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amém? Você vê que várias referências sobre nós, da gente se sujeitar uns aos outros. E essa sujeição uns aos outros, qual é o ponto central dessa sujeição? Uns aos outros. É você considerar o seu irmão, sabe, maior do que você. É você respeitar o seu irmão. Aqui está a essência. Nós respeitamos nosso irmão. Meu irmão tem algo que eu não tenho. Meu irmão tem algo, sabe, que pode me abençoar. E a gente espera que as células e as reuniões sejam assim, onde um tem salmos, o outro tem profecia, o outro tem hino, cada um edifica uns aos outros com aquilo que cada um tem. Amém? Não é uma pessoa, um monólogo, só onde uma pessoa faz tudo e eu tenho todas as coisas. Não, eu tenho algumas áreas boas, amém? Eu tenho algumas outras áreas que eu preciso ser aperfeiçoados. E é por isso que nessas áreas que eu preciso ser aperfeiçoado, eu vou procurar pessoas para me aperfeiçoar. Eu estou me sujeitando uns aos outros. É como se fossem especialistas, amém? Às vezes nós vamos, de repente, tratar de um dente. Onde a gente vai? A gente vai no especialista, a gente vai no dentista. A gente quer tratar, de repente, de alguma área sua. Você vai nessas áreas. Porque você entende que você não tem esse conhecimento e você precisa desse conhecimento para ser abençoado. E a mesma coisa acontece com a igreja. Parece que em várias coisas a gente procura ajuda e a gente se sujeita em muitas coisas. A gente se sujeita ao médico, a gente se sujeita aos dentistas, mas agora quando se trata de relacionamento, de repente, educação de filhos, relacionamento familiar, a gente não procura ajuda, porque a gente já sabe todas as coisas. Quando se trata de relacionamento, nós não precisamos. Por exemplo, se a tua área, de repente, administração, você não é muito bom de administrar, que tal você se sujeitar uns aos outros? Se sujeite a alguém que está aqui no nosso meio, que tem um conhecimento ou tem uma habilidade de administração. Você vai ser abençoado. Amém? Ou de repente tem pessoa aqui que conhece um pouco mais de jejum e oração. Procure presbítero Eduardo. Amém? Procure pessoas, procure lá, de repente Gabriel, procure pessoas que de repente têm um peso maior nessas áreas. Amém? De repente você quer se relacionar ou se aperfeiçoar numa área de louvor, procura aí homens e mulheres que tenham distribuído no corpo. E por aí vai, sujeitar uns aos outros, amém? E a sujeição, ela faz com que a gente entre num lugar de humildade. A sujeição faz com que a gente entre num lugar de valorizar o nosso irmão. E é tão gostoso você sentir essa liberdade. Essa liberdade, Deus ele coloca vários princípios, porque ele nos quer bem. Amém? Quantos creem nisso? Sujeição é um princípio bom? Sujeição é um princípio bom? Amém? É bom porque a Bíblia diz, amém? Mas para a nossa carne não é bom. Para o nosso eu não é bom, porque nós queremos ter domínio, porque nós viemos muitas vezes com aquela herança de Eva, de Adão e Eva. Eles não estão pensando no coletivo, eles estão pensando em mim. Mas quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente entende que não é eu que estou no centro, mas é o coletivo. É Deus que está no centro sobre todas as coisas. Amém? Então, veja bem, quando eu e Keila casamos, não é mais o meu. Eu lembro quando a gente casou, tinha bastante isso, né, amor? Meu, é eu. Eu fiz, eu quero, é meu. Quando nós, depois, num desenvolver, hoje a gente tirou essas palavras, né? Graças a Deus. Tudo é nosso. Nosso. É a nossa conta, é as nossas dívidas, aleluia. Tudo é nosso. Não é meu, não é seu, é tudo nosso, né? E que tal agora a gente transportar isso para o corpo de Cristo, família de Cristo? Não é o meu, mas é o nosso. É as nossas coisas, é a nossa igreja.
é a nossa casa, é o nosso carro. Amém? Eu estou falando isso porque eu sonho e eu quero construir isso. E eu quero mudar cada dia mais também. Amém? Glória a Deus. Abre comigo lá em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. É tão bom quando a gente então começa a praticar esses princípios, você realmente, de fato, você vive uma liberdade que nada te aprisiona mais. Nada te amarra mais, porque você é livre. Aqui a gente vai ler um versículo que fala sobre algumas coisas que fazem contra você. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Espera aí, esse princípio é da onde? Esse princípio é dos céus. Mas o princípio da terra, o que a gente aprende? Se alguém te bate, bate de novo. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Né? Porque aqui no tempo dos romanos aqui, eles tinham uma lei, os romanos eles tinham uma lei que eles poderiam fazer com que os judeus e os escravos pudessem carregar toda a sua carga durante 1 milha. E aí Jesus fala, não apenas 1 milha, mas 2 milhas. Sabe por quê? Para que vocês ensinem para os romanos que vocês não estão sujeitos aos romanos e ao sistema desse mundo. Vocês estão sujeitos a um outro reino, que é o reino dos céus. Amém? E aí que a gente precisa então entrar nesse lugar, onde nós estamos sujeitos, é numa outra realidade, é no reino dos céus e não desse mundo. Porque o que Deus ele quer fazer é levantar uma geração, um povo, que não se encaixa, não se amoldou ao sistema desse mundo, mas um povo que se encaixa, que entendeu que nós somos peregrinos e somos nação santa. Nós somos um novo tipo de gente agora. Nós somos um novo tipo de nação, um novo tipo de pessoas. Pessoas nascidas não da carne, mas nascidas do Espírito, cujo Deus agora não é o ventre, mas é o Senhor. Amém? Continuando. Dá quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mais uma vez, não seja como o mundo, não se conforme com este mundo, mas vocês precisam, nós precisamos entender que nós somos parte de um outro reino agora. Amém? Então, ouviste o que foi dito, ama os teus irmãos e odeia os seus inimigos. Mas espera aí, agora eu estou dizendo para vocês, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nossa, que liberdade é essa? Como que alguém consegue fazer isso? Isso é só alguém que é livre no Senhor. É alguém que está livre do eu. Amém? Só quem está livre do eu consegue viver isso. Então a gente pensa que essa disciplina de sujeição é algo que vai nos prender. Na verdade não, ela nos faz livre. Livre para escolher, abençoar, amar, ou sabe, ser livre da gente não se prender às coisas que os outros fazem. Amém? Deus ele quer nos levar a esse coração, onde a gente não se prende mais ao nosso eu, mas o meu próximo está acima de mim agora. Eu consigo ceder para o meu próximo. Eu consigo, sabe? Meu irmão está discutindo, está assim, tudo bem, eu não quero brigar, eu não quero discutir. Tá bom, eu posso até estar com a razão, eu tenho meus direitos, mas se sujeitar é você perder seus direitos, por amor ao próximo. E hoje, no Evangelho, você não pode perder seus direitos, né? Alguma coisa
Tudo bem, existe a justiça, existe a leis, né, que hoje em dia, cada dia, os trabalhadores estão cada vez mais por dentro das leis, e a gente pensa, uau, eu tenho que ter os meus direitos. Por um lado, sim, mas parou para entender, ou para refletir, que como cristãos, nós podemos ser injustiçados e nós temos que amar ainda Ele? Se fizeram isso comigo, eu não posso, pegar com a mesma pedra. Nós temos que amar uns aos outros, né? E alguns até falam, né? Eu já ouvi muitos falando isso já. Né? Eu não tenho sangue de barata. Quem já falou isso já? Eu já falei também, eu não tenho sangue de barata não. Pois é, eu e você, nós não temos sangue de barata. Olha o profético aqui, hein? Você não tem sangue de barata. Você tem o sangue do quê? Aleluia, né? Nós temos o sangue de Jesus. Amém? E o sangue de Jesus, ele nos ajuda a fazer essas coisas. Amém? Sujeitar uns aos outros. Marcos capítulo 8, versículo 34. Nós vamos ler alguns versículos. Para adiantar o tempo, eu já vou ler. Se alguém quiser seguir a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e segue-me. De novo, negue-se a si mesmo. Olha o eu. Tire o seu eu de lado e siga-me. Se sujeite a mim, diz o Senhor. Se sujeite a mim. Amém? Então, e ali depois ele fala, quem quiser preservar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. Nossa, que paradoxo, né? Peraí, como é que acontece esse negócio? Quando eu perco a minha vida, eu acho a verdadeira vida. Mas enquanto eu quiser ficar na minha vidinha, igual o nosso reverendo Claudinei, ele diz, a minha vida medíocre, né? Quando eu ficar na minha vida medíocre aqui, só pensando em mim, então eu vou ficar preso nos meus conceitos e vou perder o que realmente, desfrutar daquilo que realmente é vida. Mas quando eu perco a minha própria vida, os meus direitos, por amor a Cristo, eu descubro uma liberdade em Deus, né? Onde você ama, você não se prende a nada. Você é uma pessoa tão livre que você consegue amar, você consegue perdoar, você consegue caminhar, você não se prende a nada, você é livre. Amém? Glória a Deus, nós devemos ser assim. Agora, negar a si mesmo. Negar a si mesmo quer dizer que você vai perder a sua identidade agora? Você não vai ser mais você? Pedro negou a si mesmo. Pedro perdeu a sua identidade? Paulo negou-se a si mesmo. Paulo perdeu sua identidade? Sim ou não? Não. Jesus negou a si mesmo. Ele perdeu sua identidade? Também não, né? Antes, eles descobriram uma liberdade em Deus para eles serem de fato quem eles eram em Cristo Jesus. Às vezes a gente pensa, eu vou negar a mim mesmo, vou perder minha identidade. Não. Aí que de fato você vai ser você segundo Cristo. E cada um tem uma identidade em Deus, né, que Deus escolheu. Mas a gente precisa primeiro desfrutar desse lugar de sujeição para se entender para que eu fui chamado. Às vezes nós oramos, você talvez já ouviu essa frase, nós oramos, Senhor, abençoa os meus caminhos, abençoa os meus caminhos. Sendo que Deus, Ele diz, né? Porque você não anda nos meus caminhos, se sujeite a mim, porque os meus caminhos já são abençoados. Nós queremos abençoar, é a minha vida, os meus caminhos. Entra no caminho de Deus que já é abençoado. E outra vez eu lembro, quando o Marcelino liderava uma célula, olha, eu não esqueci dessa mensagem, né? O Marcelino liderava uma célula, ele disse assim, ele fez até ilustração, gente, ele fez até ilustração, que era assim, né? Porque as bênçãos seguirão aos que crerem, não é? Não é assim? Então ele fez assim, era como se fosse um seguindo o outro. Sendo que a gente procura atrás da bênção. Não, a gente tem que procurar Cristo, se sujeitar a Cristo, e a bênção vai me seguir. Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aonde está o eu nessa história de novo? O eu está sujeito de novo a Cristo Jesus. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 39. É o que nós já dizemos. Quem acha a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Sujeição, então, é um chamado para liberdade, para amar seu próximo. Você, meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor, nós temos essa liberdade entre escolher. Nossa, eu perdoo ele. Eu amo ele. Ah, aquela pessoa fez isso?
Eu amo ele de coração. Ah, eu perdoo ele. Você é livre para fazer isso? Se você ainda não se sente nessa liberdade, é porque eu preciso me sujeitar e entender que esses valores dos céus precisa cada dia mais alcançar áreas nas nossas motivações. Tá? Porque talvez no externo você fale, rapaz, o Senhor é legal. Mas Deus quer alcançar é o coração. Amém? É aqui dentro, é o coração. Jesus, então, ele também nos ensinou sobre sujeição. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Nós já lemos esse versículo também há 2 semanas atrás. Que Cristo, ele a si mesmo se esvaziou. Né? Está aqui? Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, ali ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus ele fala de novo, como eu fiz, façais vós também. Aquele que quiser ser o Senhor, quiser ser o primeiro, antes sirva, se sujeite aos outros. Onde está o eu de novo? Vocês estão aí? Onde está o eu de novo? O eu está aqui. Então, eu perco os meus direitos por amor a Cristo. E por amor a Cristo, eu me torno aquele a quem Deus quer que eu seja. Eu me torno semelhante a Ele. Eu me torno semelhante a Jesus. Agora nas epístolas aqui, vamos ler. Filipenses, não, vamos ler inteiro aqui. Filipenses 2, versículo 3 em diante. Eu preciso que você veja aí, que está aí na sua Bíblia. Porque o Evangelho, ele não tem nada a ver com eu. Me abençoa, eu quero, eu quero, eu quero. Antes, o Evangelho se torna um juntamento de pessoas, onde se torna uma igreja, se torna uma família. Amém? Filipenses 2, versículo 3. Versículo 2 em diante. Completai minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha só, o Evangelho está falando aqui sempre uns aos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, nome que está sobre todo nome. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 23 também. Sujeição. A sujeição me leva a uma liberdade em Deus. A sujeição me leva a uma liberdade dentro do meu lar. A sujeição me leva a uma liberdade numa escola, na fábrica ou em qualquer lugar. Não é o lugar que é ruim, é o nosso eu que está centralizado. Porque se nós tivermos esse princípio e nós formos livres de nós mesmos, nós vamos fazer diferença nos lugares. Seja no meu lar, seja numa escola, seja numa fábrica, seja numa empresa, no lugar que seja. Porquanto para isso fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia? O que ele não fazia? Ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha só, como que é forte esses referentes de sujeição. Jesus, e tanto os apóstolos, as pessoas das igrejas, eles se sujeitavam uns aos outros. Aqui está falando, sabe, que Cristo, quando ele foi ultrajado, ele não revidava. Quando ele era maltratado, ele não fez ameaças. Quantos de nós, quando é maltratado, a gente faz ameaças? Se você continuar fazendo isso, né? Então, ele não fazia ameaças. Antes, ele entregava aquela situação
para aquele que julga retamente. Quem é que julga retamente? É o nosso Deus. Fizeram isso comigo, mas eu estou livre de mim mesmo. Eu entrego para o Senhor esta causa. Amém? E Ele vai fazer justiça no meu lugar, porque a minha justiça, segundo a Bíblia, é como um trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? É naquela época, nos tempos antigos, eles usavam um trapo na época onde as mulheres desciam a menstruação, né? E aquilo era um trapo de imundícia. O que servia aquilo ali? Servia para jogar fora. Não dava para usar de novo. Amém? E a nossa justiça, segundo a Bíblia, é como um trapo de imundícia. A nossa justiça, a minha justiça. Quantos aqui, talvez durante a vida, quiseram fazer justiça com as próprias mãos? Acho que não deu muito certo, né? Algumas coisas não dão certo. Que tal, se alguma coisa estão fazendo com você, que tal entregar para o justo juiz? Se sujeite uns aos outros. Não queira ser superior aos outros. Não, ele não pode fazer isso comigo, ele não vai pisar em mim mais, então ele vai agora sofrer as consequências. Espera aí, Jesus, ele era maltratado, mas ele não ameaçava ninguém. Amém? Efésios 5, 21, nós lemos no início, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui nós vemos o exemplo de Jesus, que se sujeitou a cada um de nós. Nós vemos nas epístolas aqui também, nas cartas, onde a igreja que vivia ali naquele contexto, Paulo e os apóstolos, eles se preocupavam da igreja ser uma família, onde não tinha mais o eu na história. Era tudo nosso. Todos estão entendendo, gente? Amém? Essa musiquinha melancólica atrás, tá bom para vocês? Alguém colocou? Aleluia, né? Tá um ambiente de amor aqui, uma atmosfera, né? Quem foi que teve a ideia de colocar uma melodia no fundo? Hiró, tá romântico, hein? Olha, coloca aquela melodia no fundo, né? Vamos se sujeitar uns aos outros. Obrigado, Hiró, aleluia. Agora, dentro da família também, como funciona essa parte de sujeição? Colossenses, capítulo 3, versículo 18 ao 25. Nós estávamos em Filipenses, é só abrir ali para frente, Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Olha aqui de novo a palavra sujeição, submissão aparecendo. E a gente pensa, eu vou ser submisso? Eu vou ser submissa? Pois é. Você vai encontrar a submissão, é um lugar que Deus quer te colocar para você viver uma liberdade em Cristo. Amém? Você viver realmente princípios do reino dos céus, que está vindo sobre a terra. Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 25. Esposas, tem esposa aqui, levanta a sua mão. Esposas, sede, vamos deixar as mulheres ler essa palavra? Sede. Por que é tão difícil ler essa palavra, gente? Deus deixou princípios para que a igreja e as famílias descubram uma liberdade em Deus. Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. A esposa não está fazendo isso por causa do marido, ela está fazendo isso por causa do Senhor. Ela está sujeitando antes ao Senhor primeiro. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Gente, nessa época, os maridos, na época, eles poderiam fazer, eles tinham leis ali, que eles poderiam fazer qualquer coisa com a esposa. E aqui de novo, Paulo, ele vem com uma revelação dos céus para estabelecer naquele reino. Vocês até agora, pela lei romana, vocês poderiam fazer algumas coisas. Até agora, pela lei da Rússia, que eu ouvi dizer, que o marido pode bater na esposa uma vez por ano. É uma lei da Rússia, né? Pode bater uma vez por ano, né? Não mude para a Rússia. Mas nós não estamos presos ao reino da Rússia, ao reino deste mundo. Nós estamos agora presos ao reino dos céus. Amém? Filhos, em tudo sujeitai, obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Agora também, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Você vê que na família é um se sujeitando ao outro, é um honrando o outro.
Parece que a gente quer denegrir a imagem do outro. A gente xinga o nosso cônjuge, fala mal dele para os outros, sendo que você se esquece que você é uma só carne com ele. Você está falando do seu esposo, está falando de você mesmo, porque você é uma só carne. Se você está falando da igreja, você está falando de você mesmo, porque nós somos um só corpo. Amém? Somos um só corpo, uma família. Agora, servos, obedecer em tudo, se sujeitar em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei todos de coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Servos, trabalhar e servir, não obedecendo a homem, mas como se fosse obedecendo ao Senhor. Se você está indo trabalhar em algum lugar, em alguma fábrica, alguma escola, com qual sentimento a gente vai? A gente vai para honrar e obedecer ao nosso Senhor? Ou estamos presos, limitados a uma mentalidade ali, daquele meu chefe que está ali? Eu obedeço o meu chefe que está ali para quê? Porque antes do meu chefe, eu estou não trabalhando para ele, eu estou trabalhando para o Senhor. Amém? Então, aqui já está uma outra sujeição. Se sujeitar às empresas, aos lugares que você trabalha também. Onde está o eu aqui? De novo, gente, onde está o eu? Está fora de novo. Sujeitai uns aos outros. Princípio bíblico. Amém? O que mais? A Cristo o Senhor é que está servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Palavra de Deus. É uma palavra muito forte. Né? Aqui a gente viu sobre sujeitar as famílias. Então, se o marido ama a sua esposa, né? Se você se sujeita, se você coloca debaixo dela, você quer servir a ela. E qual a necessidade dela? Então, eu vou servir as necessidades dela. Agora, ela também vai se sujeitar a mim. É um se sujeitando ao outro, é um honrando o outro, amém? Ninguém querendo subir por cima um dos outros. Os pais também, como ele vai sujeitar os filhos? Ouvindo os filhos também. Agora, ouvindo os filhos, sujeitando a eles, os filhos também vão se sujeitar aos pais. É um ciclo, é algo mútuo. Um serve o outro, um se sujeita ao outro. Uma das coisas que a gente tem falado, até na reunião que a gente tem na quinta-feira, a gente se unir, se sujeitar ao outro. Calma, gente, calma. Se sujeitar um ao outro. Sabe, eu estou sujeito ao presbítero Eduardo, eu estou sujeito ao presbítero Fabiano, estou sujeito ao presbítero Vitor. É um completa o outro, um edifica em cima do outro. Ninguém está destruindo o que um constrói, ninguém está brigando com o outro. Nós estamos construindo, se sujeitando um ao outro. Semana passada a palavra foi super abençoada, amém? Quem se lembra? Quinta, sexta, sábado e domingo. Independente do dia que você está, os princípios não mudam. Sujeitai uns aos outros. Filemão 16. Abre lá, Filemão 16. Filemão 16. O apóstolo Paulo escreve uma carta para Filemão para receber Onésimo. Onésimo, gente, Onésimo é um nome de um homem, né? E Onésimo, ele era escravo de Filemão. Sabe o que ele faz? Ele foge escondido. Ele foge escondido. E nessa fuga, onde está Onésimo? Ele fugiu. Ele fugiu. Mas nessa fuga que ele teve, ele se converte lá. Uau! O Onésimo se converte. E Onésimo, por se tornar cristão, ele entendeu a palavra sujeição, ele decide voltar para o seu senhor Filemão. E aí agora, como que o apóstolo Paulo, ele aconselha Filemão? Receba Onésimo. Tá difícil achar Filemão aí, gente? Cadê? Filemão. Filemão 16, não tem capítulo 16, é capítulo 1, versículo 16. Ah, agora sim. Falou, achou, né? Vamos lá. Ó, não receba Onésimo agora, sabe, como escravo, não já como servo. Antes, recebei Onésimo como mais do que servo, mas como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como o Senhor. Agora, você não vai receber, sabe, como um escravo. Você vai receber Onésimo, Filemão, se sujeitando a ele como irmão agora. Ele é seu irmão agora. Entende? Agora,
o princípio tão forte de sujeição? Porque ele, como chefe, como senhor, ele fugiu de casa. Naquela época, o escravo, ele não era visto como homem, era visto como propriedade. Ele é meu e eu faço o que eu quiser com ele. E o que Paulo fala? Não receba ele agora como propriedade, como escravo. Receba agora ele como irmão. Ele é seu irmão agora. Se sujeite a ele como irmão. Amém? Glória a Deus. Isso se encaixa de novo com o versículo que a gente leu, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Um novo tipo de gente agora Deus ele quer levantar. Que é um tipo de gente, de cristãos, que se sujeita uns aos outros. Amém? Sujeita uns aos outros. Agora, a gente está quase terminando. Gente, está quente, não está? Ficou quente? Liguara aí, gente. Está quente de novo. Qual o limite da sujeição uns aos outros? Tem limite? Qual será que é o limite? Eu tenho que obedecer tudo agora, o que meu irmão fala, o que meu chefe fala, o que meu pai fala, o que minha mãe fala. Eu tenho que obedecer tudo agora? Vamos ver, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 14. Pedro convida a todos ali os leitores a se sujeitar a todas as autoridades. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, versículo 14. Quer aos governantes, como por eles enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem, né? Louvor dos que fazem o bem. Então, Pedro ele fala, sujeitai a todas as autoridades que Deus colocou. Mas chega no momento ali em Atos capítulo 4, versículo 19 ao 20. Atos capítulo 4, versículo 19 ao 20. O mesmo Pedro diz, respondendo porém Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos de falar do que temos visto e ouvido. Pula lá para Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é o limite que a gente encontra aqui sobre sujeição? Porque a um ponto Pedro fala, se sujeite a todas as autoridades. Mas aqui em Atos, as autoridades estavam falando, você está proibido de pregar o evangelho e você vai ser preso. E aí, o apóstolo Pedro, ele fala assim, eu não vou me sujeitar a esses homens agora, eu não posso sujeitar a eles. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então o limite da sujeição é se aquilo que a autoridade está falando bate com a palavra de Deus. Agora, se não bate com a palavra de Deus, nós estamos livres para não obedecer. Amém? Todos entenderam? Se está dentro da palavra, amém? Vamos se sujeitar uns aos outros. Mas é claro que tem coisas, tem momentos aqui que não está tão claro. Porque talvez a minha esposa não faz algumas coisas, o meu esposo, meus filhos, ou a igreja, alguma coisa assim. Até que ponto eu tenho que ficar só falando ou se sujeitando? É nesse ponto que eu e você, nós precisamos então orar. Orar para que o Espírito Santo testifique no nosso espírito se esse é o momento de fazer alguma coisa. Porque José, ele foi injustiçado várias vezes. Mas quem estava com ele? Deus, o justo juiz. E Deus, em saber de todas as coisas, Deus honrou José. José se sujeitou a tudo. A todos que foram na vida dele, José se sujeitou. Onde estava José na história? O eu de José? É por isso que eu creio que Deus estava com ele. Porque ele não estava interessado nele. José estava interessado em Deus. Amém? Como a gente pode sujeitar uns aos outros? A gente pode sujeitar primeiro ao Senhor. Lá em Tiago fala, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Primeiro, se coloque debaixo de Deus, se sujeite a Deus. Amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado, se sujeite a Deus. Será que essa palavra sujeição agora está tendo uma conotação mais profunda? A sujeição é um princípio dos céus que me leva a uma liberdade em Deus e não uma escravidão. Sujeitar-vos a Deus.
e resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Também fala para nós sujeitarmos a palavra de Deus. Você sujeitar a palavra. Eu preciso me adequar, me submeter à palavra. Eu não posso fazer, arrancar as passagens que eu não quero para a minha vida. Não, todas as passagens. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu me sujeito à palavra. Agora também, eu posso também me sujeitar. Eu estou falando de coisas práticas. Se sujeite ao Senhor. Se sujeite à palavra. Para sujeitar a palavra, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler. Eu preciso ouvir. Agora eu preciso praticar, que é me sujeitar à palavra. Outra prática, eu preciso me sujeitar à família. Você está com o seu cônjuge aí do seu lado, está com o seu filho, que tal se sujeitar a ele? Que tal se sujeitar a ela em amor? Vamos ceder um pouco o meu eu, porque todas as brigas vêm de uma raiz lá de Gênesis, que o centro é o eu, que trouxe divisão, trouxe separação de Deus, trouxe consequências, coisas que parecem pequenas, trouxe, um estrago muito grande. Coisas pequenas, se sujeite. Coisas pequenas, trará algo grande para nós. Também fala de nós nos sujeitarmos ao próximo. Como a gente pode sujeitar uns aos outros? Eu posso abençoar uns aos outros. Eu posso orar uns pelos outros. Eu posso ouvir uns aos outros. Eu não tenho todo o conhecimento. Às vezes a gente conversa com os irmãos que têm ideias diferentes. E glória a Deus pela multiforme sabedoria de Deus. Mas o problema acontece quando eu não ouço você. Você precisa me ouvir, mas eu não ouço você. Você precisa me ouvir também, mas eu também te ouço, né? E um constrói em cima do outro. E aí nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Deus, considerando cada um superior a si mesmo. Eu posso também me sujeitar à igreja também de Deus. Amém? Em servir a igreja do Senhor. Se sujeitar também aos aflitos. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Onde está o eu de novo aqui? Fora do lugar. O próximo, se sujeitar uns aos outros, está no centro aqui. E a gente pode se sujeitar, ao mundo. Agora, sujeitar, a sociedade, servindo a sociedade. Agora, qual o desafio que a gente tem para praticar essas coisas? Vamos lá? Qual o desafio que a gente encontra para não se sujeitar uns aos outros? Já resumiu tudo, o eu, né? Mas tem aquilo, a impaciência, a gente não aguenta esperar. A geração micro-ondas, tem que ser tudo rápido hoje em dia, né? A gente não consegue esperar. E aí, por não esperar, eu não me sujeito mais àquilo que de repente o meu pai falou, minha mãe falou, ou as pessoas falaram, então eu quero fazer do meu jeito, né? Então eu deixo de me sujeitar. O orgulho, né? Ou tantas outras coisas, que resumindo é o eu que está no centro, tá? A gente está quase terminando. 1 Coríntios capítulo 3. Estamos aqui falando sobre práticas, amém? 1 Coríntios, capítulo 3. Porque o alarme já foi dado, o alarme já está sendo tocado, mas quem tem que levantar sou eu. Mas levantar e fazer o que nesse levante? Então vamos para algumas práticas. Em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Aqui tem um versículo bem conhecido, que lá no versículo 16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus? Não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo? Se alguém destruir o santuário, o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vocês, que é vocês, é sagrado. E a gente lê esse versículo, o que vem em mente primeiro? Corpo, né? Vocês é o templo do Espírito Santo, e a gente usa essa referência, até eu já usei também,
Não é tipo assim, bom, eu estou muito magro, hein, gente? Muito magro. Preciso fazer uns exercícios, afinal de contas, eu sou o templo do Espírito Santo e eu preciso cuidar do meu corpo. E glória a Deus, você precisa cuidar da sua saúde, amém? Isso faz parte de uma sujeição de disciplinas espirituais. Só que o contexto não está se referindo a você cuidar do seu corpo físico em si. Porque se a gente for ver aqui o contexto, né? Vai lá para o versículo 1 em diante, só para a gente ler e entender o contexto e a gente vai terminar. Vamos se colocar de pé já? Para pensar que está acabando? Aleluia. Mas leia aí, 1 Coríntios capítulo 3. Para ficar bem claro, esse versículo que se encaixa com a sujeição. Quem achou, diz amém. Amém? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciúmes e contendas, quem está no centro? Eu de novo. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Apolo, e outro diz, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha o coletivo aqui. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, vocês são. Aqui de novo, um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Quem é o pior tipo de gente aqui, que você acha? O que diz eu sou de Apolo, o que eu diz que eu sou de Paulo, o que diz eu sou de Pedro, ou o que diz eu sou de Jesus? Qual que é o pior aqui, hein, gente? De Jesus? Eu sou de Jesus, por quê? Ah, talvez aqui entre esse pessoal, né? Agora eu só ouço Jesus. Eu sou de Jesus. Eu não ouço Paulo, eu não ouço Cefas, eu não ouço ninguém agora. É só Jesus. Espera aí, onde está o coletivo de novo? Amém? Aqueles que se dizem tão espirituais, que agora eu me sujeito só a Jesus. Onde está a sujeição uns aos outros? Onde está o corpo de Cristo? Continuando, versículo 10. Entenda que a gente está chegando naquele contexto, naquele versículo, que vocês são templo do Espírito Santo. Ele está combatendo aqui uma ideia, onde, olha, um diz eu sou de Paulo, vocês estão em divisões, vocês têm ciúmes, vocês têm contenda entre vocês. Vocês são crianças, vocês são carnais. Agora, segunda graça, versículo 10, que me foi dada, eu lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque o que está sendo revelado pelo fogo, ou qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis vocês que vocês são santuário, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém destruir a igreja, vocês, o santuário de Deus, o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Olha aqui que forte. Não está falando de uma pessoa de cuidar do seu corpo. Está falando de vocês precisam cuidar dessa igreja aqui, que é o templo do Espírito Santo.
Templo do Espírito Santo não está se referindo a prédios, mas a Bíblia, em outras referências, estou quase terminando, fala que nós somos pedras vivas, amém? Pedras vivas. E lá no Antigo Testamento fala que quando foi construído o tabernáculo, o templo de Deus, as pedras se encaixaram. Onde diz a palavra que ali não se ouviu mais barulho de ferramenta nenhuma. Eles se encaixaram de tal forma. E quando o templo ficou pronto, o que aconteceu? O que aconteceu quando o templo ficou pronto? A glória de Deus foi derramada sobre aquele templo. E o que eu aprendo com isso? A mesma coisa acontece hoje. Nós queremos a glória de Deus sobre este lugar, sobre nossas vidas. Isso acontecerá se nós, com pedras vivas, nos encaixarmos como templo de Deus, do Espírito Santo. Pedras encaixadas, nós nos tornamos a casa de Deus, nós juntos. E quando nós nos encaixarmos a esse nível de sujeição, encaixe uns aos outros, a glória de Deus é derramada. E nisso o povo conhecerá que vocês são discípulos de Cristo Jesus, e nisso conhecerão que Cristo é o Senhor e Salvador. Mas por quê? Porque eles são um. Quando que a gente entende que é só um? Por exemplo, aqui nesse prédio, nós intitulamos como prédio, mas aqui não tem um monte de pedra, uma juntada com a outra? Não tem um monte de pedra junta? Mas só que a gente não chama esse lugar de um monte de pedra juntada. A gente chama esse lugar de um prédio. A gente agora não se chama mais pedras. Nós somos um templo. É uma coisa só. Não é coisas individuais. Nós nos tornamos uma coisa só. Porque nós nos sujeitamos uns aos outros. E é nesse lugar de uma prática espiritual que Deus ele quer mudar a nossa mentalidade. E se alguém destruir isso aqui, que é templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Olha que forte. Porque quem levantou isso, quem instituiu isso, a família de Cristo, não foi homens, mas foi Deus. Então quem luta contra isso, para destruir isso que estamos construindo, não luta contra a pastora Akira, não luta contra a pastor não sei das quantas, luta contra quem? Luta contra Deus. Templo do Espírito Santo. Uma coisa só. Não somos mais separados, somos uma coisa só. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. Amém? Mas a primeira coisa que eu e você precisa fazer, antes de tudo, é Tiago capítulo 4, versículo 10, 6 aos 10, para terminar mesmo, para a gente orar. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quem é humilde, continua o versículo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vocês. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E humilhai-vos na presença do Senhor. Se sujeitai a Ele e Ele vos exaltará. Por que que tem um monte de referência de sujeição? Por que que Deus nos pede a sujeitar aos outros? Porque Ele quer nos manter humilde. Deus, Ele quer nos manter nesse lugar de humildade. Quando eu saio desse lugar, eu entro para um outro lugar de soberba. Eu não me submeto mais a ninguém. E Deus começa a resistir esse homem e essa mulher de soberba, ao ponto que tudo que faz não vai para frente. Por quê? Porque talvez há um orgulho. Eu está centralizado ainda, mas hoje nós vamos consagrar então nossa vida ao Senhor, amém? Todos entenderam? Vamos se sujeitar ao Senhor nessa manhã? Amém? Isso não vai ser eu que vou fazer por você, mas se todos nós entender esse lugar de sujeição, a glória de Deus virá. Que hoje seja um passo daquilo que vamos construir nesse mês, de princípios do reino dos céus, princípios práticos, porque o alarme já foi dado, mas quem tem que levantar e praticar somos nós. Amém? Vamos orar?